Parábolas de Jesus, capítulo 9. A pérola de grande preço. As bênçãos da graça remidora, nosso Salvador compara a uma preciosa pérola. Ilustrou sua lição pela parábola do negociante que buscava boas pérolas e que, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Cristo mesmo é a pérola de grande preço. Nele está consubstanciada a glória do Pai, a plenitude da divindade. É o resplendor da magnificência do Pai e a expressa imagem de sua pessoa. A glória dos atributos de Deus é expressa em seu caráter. Cada página das Sagradas Escrituras irradia sua luz. A justiça de Cristo, como uma pérola branca e pura, não tem defeito nem mácula alguma. Nenhuma obra humana pode aperfeiçoar a grande e preciosa dádiva de Deus. É irrepreensível. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Colossenses capítulo 2, verso 3 e 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Tudo que pode satisfazer as necessidades e anelos da alma humana, para este e para o mundo vindouro, é encontrado em Cristo. Nosso Redentor é a pérola tão preciosa, em comparação com a qual tudo pode ser reputado perda. Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. A luz de Deus raiou nas trevas do mundo e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versos 11 e 5. Mas nem todos se acharam indiferentes à dádiva do céu. O negociante da parábola representa uma classe que anelava sinceramente a verdade. Em diferentes nações, havia pensadores sinceros que tinham procurado na literatura, ciência e religião do mundo gentílico aquilo que poderiam receber como o tesouro da alma. Entre os judeus, havia os que procuravam alguma coisa que não possuíam. Não satisfeitos com uma religião formal, ansiavam alguma coisa espiritual e enobrecedora. Os discípulos escolhidos de Cristo pertenciam a esta última classe. Cornélio e o eunuco da Etiópia, a primeira. Tinham estado anelando a luz do céu e orando por seu recebimento. E quando Cristo lhes foi revelado, receberam-no com alegria. A pérola não nos é apresentada na parábola como uma dádiva. O negociante adquiriu-a pelo preço de tudo que possuía. Muitos indagam a significação disso, pois Cristo é apresentado nas Escrituras como uma dádiva. É uma dádiva, mas somente para aqueles que se lhe entregam a alma, corpo e espírito sem reservas. Devemos entregar-nos a Cristo para viver uma vida de obediência voluntária a todos os seus reclamos. Tudo que somos, todos os talentos e habilidades que possuímos são do Senhor para serem consagrados a seu serviço. Quando assim nos rendemos inteiramente a Ele, Cristo se entrega a nós com todos os tesouros do céu e adquirimos a pérola de grande preço. A salvação é um dom gratuito e, contudo, deve ser comprado e vendido. No mercado que está sob a administração da mercê divina, a preciosa pérola é representada como sendo comprada sem dinheiro e sem preço. Neste mercado, todos podem obter as mercadorias celestiais. A tesouraria das joias da verdade está aberta a todos. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, declara o Senhor, e ninguém a pode fechar. Espada alguma guarda a entrada desta porta. Vozes do interior e de junto à porta dizem: Vem! A voz do Salvador nos convida ansiosa e amavelmente. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Apocalipse capítulo 3, versos 8 e 18. O Evangelho de Cristo é uma bênção que todos podem possuir. Os mais pobres, tanto como os mais ricos, estão em condições de adquirir a salvação, pois soma alguma de riquezas terrenas pode assegurá-la. É obtida pela obediência voluntária, entregando-nos a Cristo como sua propriedade adquirida. A educação, mesmo da mais elevada espécie, não pode em si levar o homem para mais perto de Deus. Os fariseus eram favorecidos com todos os privilégios temporais e espirituais, e diziam com jactancioso orgulho: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Contudo, eram desgraçados e miseráveis, e pobres, e cegos, e nus. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Cristo lhes ofereceu a pérola de grande preço,
mas desdenharam aceitá-la. E ele lhes disse: Os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus capítulo 21, verso 31. Não podemos ganhar a salvação. Devemos, porém, procurá-la com tanto interesse e perseverança como se por ela quiséssemos abandonar tudo no mundo. Devemos buscar a pérola de grande preço, mas não nos mercados mundanos ou por meios mundanos. O preço de nós exigido não é ouro nem prata, pois isto pertence a Deus. Abandone a ideia de que privilégios temporais ou espirituais adquirir-lhe-ão a salvação. Deus requer sua obediência voluntária. Pede-lhe renunciar a seus pecados. Ao que vencer, diz Cristo, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Alguns há que parecem sempre buscarem a pérola celestial. Não renunciam, porém, completamente a seus maus hábitos. Não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. Por este motivo, não acham a pérola valiosa. Não venceram sua ambição profana e seu amor às atrações do mundo. Não tomam a cruz e não seguem a Cristo na vereda da abnegação e sacrifício. Quase cristãos, mas não plenamente. Parecem estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não completamente salvos, significa estar não quase, porém completamente perdidos. A parábola do negociante que buscava boas pérolas tem significação dupla. Aplica-se não somente aos homens que procuram o reino dos céus, como também a Cristo que procura sua herança perdida. Cristo, o negociante celestial que busca boas pérolas, viu na humanidade perdida a pérola de preço. Viu as possibilidades de redenção no homem pervertido e arruinado pelo pecado. Corações que têm sido o campo de combate com Satanás e foram salvos pelo poder do amor são mais preciosos ao Salvador do que aqueles que jamais caíram. Deus contemplou a humanidade não como abjeta e indigna, contemplou-a em Cristo, viu-a como se podia tornar pelo amor redentor. Reuniu todas as riquezas do universo e as ofereceu para adquirir a pérola. E Jesus, encontrando-a, engasta novamente em seu diadema. Porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Zacarias capítulo 9, verso 16 e Malaquias capítulo 3, verso 17. Mas Cristo, como a pérola preciosa e nosso privilégio de possuir esse tesouro celeste, é o tema com o qual mais nos deveríamos preocupar. O Espírito Santo é que revela aos homens a preciosidade da boa pérola. O tempo do poder do Espírito Santo é o tempo em que, num sentido especial, a dádiva celeste será procurada e achada. Nos dias de Cristo, muitos ouviam o Evangelho, mas tinham o espírito entenebrecido por falsos ensinos, e não reconheciam no humilde mestre da Galiléia o enviado de Deus. Mas, depois da ascensão de Cristo, sua entronização em seu reino intercessório foi assinalada pelo derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes foi dado o Espírito. As testemunhas de Cristo anunciavam o poder do Salvador ressurreto. A luz do céu penetrou na mente obscurecida dos que tinham sido enganados pelos inimigos de Cristo. Agora o contemplavam elevado a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos capítulo 5, verso 31. Miravam-no envolto na glória do céu, com tesouros infinitos nas mãos para outorgar a todos os que se voltassem de sua rebelião. Proclamando os apóstolos a glória do unigênito do Pai, foram convertidas 3.000 almas. Viam-se como realmente eram, pecadores e poluídos, e a Cristo como seu amigo e redentor. Cristo foi exaltado. Cristo foi glorificado pelo poder do Espírito Santo, que repousava sobre os homens. Pela fé, estes crentes contemplavam-no como aquele que suportara humilhação, sofrimento e morte, para que não perecessem, mas tivessem a vida eterna. A revelação de Cristo pelo Espírito lhes trouxe um senso reconhecedor de seu poder e majestade, e pela fé estendiam as mãos a ele dizendo: creio. Então as boas novas de um Salvador ressurgido foram levadas às mais longínquas extremidades do mundo habitado. A igreja viu como de todos os lugares lhe afluíam conversos.
crentes foram convertidos de novo. Pecadores aliavam-se aos cristãos para buscar a pérola de grande preço. Cumpriu-se a profecia. E o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como o anjo do Senhor diante deles. Zacarias capítulo 12, verso 8. Cada cristão via em seu irmão a semelhança divina de benevolência e amor. Um único interesse prevalecia. Um objetivo absorvia todos os outros. Todos os corações palpitavam em harmonia. O único empenho dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento de seu reino. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 4, verso 32 e 33, e Atos capítulo 2, verso 47. O Espírito de Cristo animava toda a congregação, porque tinham achado a pérola de grande preço. Estas cenas devem repetir-se, e com maior poder. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a chuva temporã. Porém, a chuva serôdia será mais copiosa. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Cristo deve ser revelado novamente em sua plenitude pelo poder do Espírito Santo. Homens reconhecerão o valor da pérola preciosa e dirão com o apóstolo Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8.